Uma vez mais, damos as boas-vindas a todos os irmãos e convido-vos então a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. E tal como os irmãos sabem, ou pelo menos aqueles que estão connosco regularmente, nós temos vindo a falar domingo após domingo, com algumas interrupções, mas no Evangelho de Lucas. E os últimos textos, as últimas passagens que temos lido em Lucas e falado sobre elas, Jesus tem estado, de certo modo, a denunciar vários pecados, e em particular pecados dos líderes religiosos, que serviam muitas vezes de escândalo, ou seja, de pedra de tropeço para quem os seguia, para quem os via, para quem os ouvia. E nos nossos dias, hoje, nós continuamos a ouvir também de líderes religiosos que nos escandalizam, que são escândalo para a Igreja de Jesus. Todas as semanas ouvimos acerca de escândalos nas igrejas. Infelizmente, isso começa a ser cada vez mais constante. E quando nós falamos de escândalos, normalmente pensamos em grandes pecados cometidos precisamente por líderes das igrejas, por líderes religiosos. Mas será que só esses pecados, só esses erros serão escândalos? Será que nós também não provocamos, às vezes com situações que nem sequer achamos que são escândalo, mas que são escândalo, e que escandalizam outros, principalmente os pequenos, ou seja, os mais novos, tanto na idade quanto na fé? O nosso comportamento não será muitas vezes um comportamento escandaloso? Bom, antes de prosseguirmos, nós temos que definir o que é um escândalo. E a palavra escândalo, ela significa empecilho. Alguma coisa que é colocada no caminho e que faz tropeçar outra pessoa. Que não permite que a pessoa prossiga. Que leva a pessoa a cair. Então, às vezes, não é preciso ser uma grande pedra para tropeçar e cair. Às vezes, basta só uma pedra um pouquinho levantada para tropeçar e cair. E a minha pergunta é, será que nós nos preocupamos com a nossa vida? Com as nossas pequenas pedras que deixamos no caminho e que fazem com que outros também caiam, não prossigam ou desistam de caminhar? Todos nós somos pecadores. E é impossível que não haja pecado nas nossas vidas, por conseguinte, na igreja. Mas a exortação de Jesus aos seus discípulos não é para não sermos nós motivo de escândalo, motivo de pedra de tropeço para outros. Por isso nós vamos ler o que é que Jesus estava a dizer aos seus discípulos. E quando ele diz aos seus discípulos, ele diz também para nós que estamos a dizer que seguimos a Jesus. E disse aos discípulos, versículo 1 do capítulo 17 de Lucas, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar,
e ela vos obedeceria. É interessante que o Senhor Jesus começa por dizer que é impossível que não venham escândalos. Nós sabemos que, infelizmente, acontecem coisas nas igrejas, e eu digo igrejas porque é plural mesmo, nós temos muitas igrejas e diferentes, que são pedra de tropeço para outros. É impossível não haver pecado. O escândalo é um pecado. É impossível não haver pecado. O Senhor diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. E quer seja na nossa vida, quer seja na nossa igreja, nós nunca podemos dizer somos perfeitos e não pecamos. Às vezes é mais fácil apontar o erro no outro do que olhar para nós. Jesus mesmo disse, tirar aquele lascazinha lá que está mas a trave que está no nosso nós não conseguimos ver. O escândalo é algo que é muito sério. Por isso Jesus diz, ai daquele, é impossível não haver, mas ai daquele por quem vierem. Então Jesus não está a dizer, olha, conformem-se, é normal, o pecado na igreja, os escândalos, é normal, conformem-se. Não, o que ele está a dizer, vai acontecer, mas ai dele, ai daquele que o provocar, porque é algo muito sério. O escândalo vai impedir alguém de aceitar a fé, de aceitar Jesus como seu Salvador, ou até mesmo de continuar a caminhar com Jesus. A vida do cristão deveria atrair pessoas a Cristo e não afastá-las ou impedi-las. A minha vida, a tua vida deve atrair pessoas a Jesus e não impedir que pessoas sigam a Jesus. Isso é um escândalo. Tenho ouvido às vezes algumas pessoas dizerem que se eu não fosse crente hoje, muito dificilmente me converteria. Se eu não fosse já crente, era difícil hoje. Por aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio. É claro que às vezes no que se lê também muita coisa está empolgada, não é? Mas a verdade é essa mesmo. É que o maior impedimento para que as pessoas se convertam, muitas vezes são aqueles que dizem que são convertidos. O crente não pode dizer ou desculpar-se com aquela frase que às vezes se diz, mas ninguém tem nada que olhar para a minha vida, olhem para Deus, não olhem para mim, eu sou imperfeito. Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que tu tens uma grande responsabilidade pela vida dos outros. Não podes dizer, não olhem para mim, ninguém tem nada, eu não tenho que dar contas a ninguém, eu só tenho que dar contas a Deus. Não, nós vivemos e temos responsabilidade perante os outros. Nós somos responsáveis diante de Deus, mas também diante dos homens. E a verdade é que o mundo pode não entender ou não aceitar a nossa fé, a nossa doutrina, o Evangelho, mas mesmo não aceitando, o mundo está de olhos postos em nós para ver aquilo que nós praticamos. E sabe o que é que nós devemos praticar. Por isso, muitas vezes, os descrentes dizem, então, mas tu não devias fazer assim? Então não devias ser assim? Eles sabem. Podem não aceitar, mas esperam de nós, como disse na pregação do domingo passado o nosso irmão Márcio, esperam de nós uma vida santa. Esperam que nós sejamos santos. E nós às vezes, mas eles são piores. Mas eles não têm Cristo. Nós temos. Eles não conhecem a palavra. Nós conhecemos. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, o apóstolo Paulo escreve à igreja e diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, a ninguém. Porta-te de maneira... Há uma preocupação que devemos ter com crentes e com descrentes. Os judeus eram aqueles que, embora conhecendo a palavra de Deus, não aceitavam Jesus. Os gregos eram todos os gentios.
A igreja eram todos aqueles que já eram crentes. E eu tenho a responsabilidade diante da igreja, diante do mundo, diante de Deus, diante de todos, de me portar de modo a não ser escândalo, a não ser pedra de tropeço para ninguém. Quando Davi pecou e cometeu adultério e fez toda aquela atrocidade que nós encontramos lá no livro de Samuel, o profeta Natã foi ter com ele e disse-lhe algo muito importante, que era bom nós pensarmos nisso. Naquela denúncia que o profeta fez a Davi, ele diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, com isto, ou seja, com aquilo que fizeste, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Muitas vezes o mundo ri da igreja, ri dos crentes, blasfema de Deus por culpa dos crentes, porque são escândalo. Por isso Paulo disse a mesma coisa acerca deles na carta aos Romanos, dizendo no capítulo 2 e versículo 24, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, irmãos, eu espero que nenhum de nós, porque o Senhor disse, ai daquele por quem vêm os escândalos, que nenhum de nós seja motivo para que o mundo, ou o descrente, o vizinho, ou o familiar que não é crente, se ria da igreja, de Deus e de nós, e blasfemem. A gravidade está aqui bem clara, no versículo 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. A gravidade do escândalo, daquilo que é um escândalo, é tal que o Senhor diz, ai daquele. Ou seja, haverá punição pesada para quem é escândalo. Nós não sabemos qual é a punição, aqui do texto não diz exatamente, mas era preferível, diz aqui, a morte do que ser punido e disciplinado por Deus por causa de fazer cair um desses pequeninos. Um desses pequeninos, como eu já disse, pode ser uma criança, e nós sabemos que muitas crianças são impedidas de seguir a Jesus por causa do testemunho, por causa do comportamento dos mais velhos, na fé, dos crentes. Então, ai daqueles que façam cair ou impedir que uma criança siga os caminhos do Senhor. Mas também pode ser uma criança na fé. Muitas vezes as pessoas começam a caminhar, a interessar-se pelo Evangelho, a dar os seus primeiros passos, mas começam a olhar assim, não é isto que eu quero. Começam a olhar para o comportamento e não veem grande diferença. Ai daquele por quem vierem os escândalos. E um dos escândalos que afeta muito a Igreja de Jesus está relacionada com os relacionamentos. Ou seja, está relacionada com a maneira como nós lidamos uns com os outros e com as ofensas uns dos outros. Com o perdão. Porque logo a seguir o Senhor Jesus diz, olhai por vós. Sim, então atentem para a vossa vida. Atentem para o vosso comportamento. E se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão te ofender, se o teu irmão for até motivo de pedra de tropeço, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que é que o Senhor Jesus está aqui a ensinar? Está a ensinar que ser cristão é ser como Ele. O grande exemplo de perdão é Jesus. É ter o caráter de Cristo, ser cristão. E se Ele nos amou e perdoou as nossas ofensas, e continua a perdoar as nossas ofensas, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. E nós devemos fazer a mesma coisa. Por isso, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele dizia, perdoa-nos como nós perdoamos. É importante que nós saibamos lidar com a ofensa do nosso irmão. E lidar com a ofensa do nosso irmão diz aí que vai ter com o teu irmão.
repreende, ou seja, chama-o à atenção. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Guardar mágoas, alimentar ressentimentos, ou até mesmo espalhar difamação em relação ao nosso irmão. Contar até a ofensa, porque essa é a tendência que muitas vezes nós temos. Alguém nos ofendeu, nós vamos, em vez de ter com o irmão e falar com ele, nós vamos ter com os outros. Fulano fez-me isto, fez-me aquilo, vejam lá como ele é, vejam lá como ela faz, não é? Vamos logo difamar. Não, em vez de fazer isso não é compatível com o amor cristão, é mais compatível com ódio, com vingança. E isso sim é um escândalo. A forma como nós nos relacionamos pode ser um escândalo. E às vezes achamos que isso não é escândalo. É um impedimento a muitos. O mundo deveria dizer, vejam como eles se amam, em vez de dizer, vejam como eles se odeiam. Nós temos que viver o amor de Cristo. Gálatas capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não fazeres a mesma coisa. Ou seja, quando há alguma ofensa, quando há alguma coisa que nos escandalizou, o nosso dever é ir ter com aquele irmão, é perdoar. Mas é ir com humildade, com mansidão. Se nós somos espirituais, se nós realmente somos dirigidos pelo Espírito de Deus, se o Espírito de Deus em nós tem manifestado e trabalhado, feito aparecer o caráter de Cristo, então nós vamos encaminhar o tal com o espírito de mansidão. Porque alguns, pegando neste versículo que aqui Jesus disse, repreende-o, acham que temos que ir logo ter com o nosso irmão de dedo apontado, não é? Mesmo em frente dos olhos e do nariz, e tu fizeste mal, e tu não podes ser assim, e tu tens, não é? E vamos acusar. O que é que o Senhor diz? Tanto aqui em Lucas como ali em Gálatas, a palavra de Deus nos diz, olha para ti, e com espírito de mansidão, vai chamar a atenção do teu irmão. Até porque quando eu aponto o dedo a alguém, tenho pelo menos 3 a apontar para mim, não é? Pelo menos 3 apontam para mim. Por isso é bom que nós saibamos pôr o amor em relação aos nossos relacionamentos. E por isso, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 10, João escreve, aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, se há amor, não há pedra de tropeço. Porque nós resolvemos, tiramos as pedras do caminho e com mansidão nós devemos resolver a situação. Jesus também disse em Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Às vezes esquecemos do processo. Lá em Mateus capítulo 18 há um processo. Primeiro vai ter com o teu irmão, tenta resolver a situação. Se não está resolvida, chama 1 ou 2 para ajudar. Se mesmo assim não foi resolvido, alarga o grupo. Não é começar logo a espalhar, logo a difamar, logo a divulgar. Há quem goste logo de começar pelo fim. Há uns anos atrás, claro, se há uns anos tem que ser atrás, não é? Há uns anos, é uma redundância, nós tivemos aqui alguém que não gostou da maneira como eu tratei de um problema. Porquê? Porque era um problema com o irmão. E eu procurei que esse problema fosse resolvido entre esse irmão e a outra pessoa envolvida. E graças a Deus foi sanado logo. Não foi preciso grandes alaridos. Mas a pessoa dizia-me que não podia ser assim. Aqueles irmãos teriam que vir à frente, confessar a toda a igreja o seu pecado, não é? Expor toda a situação. Ou seja, olhem para Mateus 18, não é isso que o Senhor diz. Vai lá, resolveu. Graças a Deus, está resolvido. É a nossa carne que muitas vezes quer vingança, quer humilhação do outro, e por isso não é amor. Tornar o pecado
ou ofensa pública é ter gosto por escândalos. Não é repudiá-los. A solução de conflitos deve ser feita com firmeza, sim. Com firmeza, mas também com amor. Com muito amor. Com muito amor que nos leva a um perdão realmente pleno. Porque vejam o que é que o Senhor diz. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia te vier ter contigo, dizendo arrepende-me, perdoa-lhe. É claro que Jesus está aqui a usar uma figura de estilo que evidencia o exagero. Porque nós sabemos, a pessoa pode ser muito má, mas também 7 vezes no dia, ofender 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier pedir perdão, bom, às vezes pode acontecer, sobretudo se viverem na mesma casa. Talvez isto seja bom para o marido e para a mulher. 7 ofensas. O número 7 na Bíblia, sabemos que o 7 está associado à plenitude, à perfeição, não é? Então o que Jesus está aqui a dizer, olha, não importa o pecado do teu irmão, tu tens que ser perfeito no teu perdão, pleno. Não é ficar no dia 1, 2, 6, 7, acabou. Já esgotaste todas as tuas hipóteses. E na 8ª, já não há perdão. Não é isso que Jesus está a dizer. Aliás, numa outra vez ele disse, não é 70 vezes, não é 7, é 70 vezes 7. O que Jesus está a dizer é que o nosso coração tem que estar sempre disponível para perdoar. Sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Não é fácil perdoar. Sabem, irmãos, perdoar dói. Perdoar custa. Não é fácil. Há preço a pagar. Olhem para Jesus. Foi fácil para nos perdoar? Pagou um preço bem caro, bem alto, lá na cruz. Mas, por ser difícil, é por ser difícil que é preciso muita fé. Além do muito amor, também muita fé. Porque a Bíblia diz que a fé move montanhas. A fé é necessária, é imprescindível para realizações difíceis. E sendo o perdão algo difícil, é preciso fé. Fé. Por isso os discípulos, perante as palavras de Jesus, disseram-lhe, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. O padrão elevado apresentado por Jesus exige mesmo fé. Ter fé para seguir as instruções e a palavra de Deus sem a questionar. Porque esse é o grande problema. O Senhor diz, perdoa. Mas então vou perdoar, mas a pessoa se vem 7 vezes cometer o erro e pedir perdão, é porque não se arrependeu. Não está em causa isso. Não sou eu que julgo se a pessoa se arrependeu ou não. O que o Senhor Jesus diz aqui é, se ele vier e disser que se arrependeu, perdoa-lhe. Não és tu que julgas o coração do teu irmão. Deixa isso com ele e com Deus. A tua parte é perdoar. É libertar aquela pessoa de qualquer culpa. Mas eu não consigo porque eu não sinto que devo perdoar. Ou eu não sinto. Perdoar não é um sentimento. É uma obediência à palavra. E obedecemos pela fé à palavra de Deus. Fé para seguir as instruções e a palavra sem qualquer questionamento. Fé para crer que o resultado será aquilo que agrada a Deus e aquilo que vai ser bom para nós. Porque é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Os discípulos reconheceram a sua incapacidade de perdoar. Reconheceram a sua incapacidade para pôr em prática. Por isso eles pediram ao Senhor mais fé. Porque o justo viverá da fé. E esta deve ser a nossa oração. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Não se trata de ter uma fé muito grande, porque Jesus responde, olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda parece ser uma das sementinhas mais pequeninas,
E o Senhor disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês diriam àquela árvore ali, à moreira, desenraiza-te ou desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedecerá. Alguns ficam agarrados à letra e acham que ter fé é dizer às árvores, andem daqui para fora. Eu gostava de ter essa fé para tirar algumas daqui da frente da igreja. As raízes às vezes atrapalham aqui as nossas canalizações. Mas não é isso que Jesus está a falar. Jesus não está a falar tanto no mover montanhas, tirar árvores da frente. Os rabis diziam que a amoreira as raízes da amoreira eram tão fortes e tão fundas que elas durariam cerca de 600 anos. Então era difícil mover, arrancar uma daquelas árvores. E o que Jesus está a dizer é que a fé, ela realiza aquilo que é impossível. E se eu acho que é impossível perdoar àquela pessoa, se tu tens alguém na tua mente hoje, é impossível eu perdoar aquela pessoa. Olha, se tu tiveres fé, obedeces à palavra e vences o impossível. Ela era uma árvore bem enraizada e difícil de remover. E às vezes o ódio, o rancor, a amargura é bem enraizado em nós e difícil de vencer. Mas pela fé, nós podemos dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Perdoar é viver como Jesus ensinou. Perdoar é viver sem escândalo. Pode parecer uma missão impossível, mas não é, quando ela é realizada e vivida pela fé. Irmãos, temos aqui o texto que Jesus nos deixa hoje. Ele começa por dizer que é inevitável o surgimento de escândalos, mas também diz, ai de mim, se esse escândalo vier por mim. Cuidado, não sejas tu o motivo de escândalo para alguém. Escândalo não é apenas grandes pecados aos nossos olhos. Intrigas, conflitos, falta de perdão, mau ambiente entre os irmãos, pequenos pecados podem levar os mais fracos a cometer os mesmos pecados e a caírem também, ou a afastarem-se de Deus, ou até mesmo a nunca se aproximarem de Deus. Nós podemos viver o que Jesus nos ensinou. Podemos viver quando o Espírito do Senhor em nós desperta o seu amor e também aumenta a nossa fé. Precisamos de fé. Fé é obra de Deus. Fé resulta da obediência à sua palavra. Por isso, talvez hoje nós possamos olhar para dentro, como o Senhor aqui nos diz, olhai por vós, no versículo 3. Olhar para dentro e dizer, Senhor, será que alguma falha em mim pode ser um escândalo para os mais novos na fé, para os mais pequenos, um impedimento para que alguém caminhe com Deus e com o Senhor? Então, se o Espírito do Senhor nos disser, sim, tu estás a ser escandaloso aqui, então diz, Senhor, perdoa-me, porque eu preciso de ti. Amém.